Olá, pessoal, mais um Fala Cris. E antes de falar para vocês quem que é a nossa convidada, o que nós vamos falar aqui, eu quero que vocês compartilhem, vocês deixem aqui um comentário para que nós crescemos, porque aqui é um verdadeiro MBA. E olha só, a nossa convidada, você sabe que sempre eu gosto de fazer um comentário acerca da convidada. Essa convidada, eu tenho assim, um orgulho tão grande. Por quê? Porque eu a conheci no meu curso, claro, ela fez o curso, mas ela era trainee, ela era estagiária, eu sei que ela estava numa carreira bem, assim, ainda não era uma líder. E eu acompanhei desde o curso de comunicação, depois de liderança, e ela, lógico, fez milhões de cursos, porque é uma pessoa muito aplicada, e hoje ela está como diretora ou gerente? Gerente financeiro ou administrativo? Administrativo do Sicoob União Centro-Oeste. Então, eu venho convidar aqui Lorena. Fala, Lorena, seja muito bem-vinda. É uma felicidade enorme, tá? Estou emocionada porque realmente essas palavras que eu disse para você é verdadeiro, porque eu tenho muito orgulho de você, porque eu vi você entrando e eu falei para você, não sei se você lembra da frase que eu falei, você vai virar líder, porque você tem perfil. Sim. E ela era novinha, não que ela não seja, tá, gente? Mas ela era nova, ela tinha uma carreira iniciando. Sim, ali. A gente estava iniciando. Então, seja muito bem-vinda. Eu estou muito feliz mesmo de poder falar de liderança feminina com uma líder que eu consegui ver fazer todo o processo. E aí, gente, o que é legal disso tudo? É que é possível. Sim. É possível com o treino de habilidades, com o treino de todas as nossas soft skills, de todos os processos. Sim. Então, Lorena, como de costume, Lorena, você pode se apresentar. Obrigada, Cris. Falar que eu estou muito honrada mesmo pelo convite de estar aqui com você hoje, compartilhando um pouco da minha história, que você acompanhou muito de perto. Para mim é uma honra, uma alegria. Eu vi pessoas aqui que eu admiro muito passando pelo podcast, então para mim realmente é um sentimento de gratidão e de honra muito grande. Gratidão, viu? Eu trabalho na cooperativa já fazem 12 anos. Comecei aí como estagiária, né? Comecei como estagiária na secretaria executiva e fui crescendo ao longo, né, da carreira e hoje, desde 2017, eu ocupo o cargo de gerente administrativo na cooperativa, mas eu te conheço até antes. Eu vou te contar uma curiosidade. Adoro curiosidades. Que você não sabe, mas eu fui aluna do Sebrae, ETFG, e você foi convidada, na época, para palestrar para os alunos, para falar sobre o poder da comunicação. E naquele momento ali eu falei, gente, eu fiquei muito admirada com a palestra, eu fiquei, assim, emocionada com as suas palavras e eu percebi realmente o quanto que a comunicação, ela faz de nós, pessoas especiais, né? A gente traz aquilo que está dentro através da comunicação, isso muda a história, né? E a partir daquele momento, eu fui tocada naquele momento. Uau! Né? Lá em 2009, Cris, 2009, gente, como aluna do Sebrae. E eu tive, assim, aquele sentimento, nossa, um dia eu ainda quero fazer um treinamento, né, conhecer de perto a Cris, e o Sicoob me trouxe essa oportunidade, né, me oportunizou lá no início da carreira e que fez total diferença aí na minha jornada, com certeza. Uau, gente, fiquei muito feliz de ver isso, porque às vezes a gente ministra as palestras, a gente sabe que a gente toca as pessoas, mas e quando a gente ouve isso depois de vários anos, isso para mim, 2009, isso me deixa muito feliz mesmo. Mostra que eu tenho que continuar com essa missão de palestrante. Exatamente. E Lorena, quem é você? Como que você se apresenta no sentido assim da Lorena, tanto quanto pessoa quanto profissional? Sim. Hoje eu sou mãe, né? Eu sou mãe, eu sou uma eterna buscadora. Gosto muito de conhecimento, busco muito minha capacitação, sou uma pessoa amorosa, família, né? Sou casada com o Pedro, mãe da Lulu, Luísa, ela tem 2 anos. Hoje eu sou uma profissional que eu me vejo assim, bastante realizada com o que eu faço. A liderança para mim foi um presente,
Foi onde eu realmente pude me desenvolver como ser humano, principalmente, né? Porque servir pessoas, cuidar de pessoas, hoje para mim realmente é uma missão de vida. Sim. Então, sou uma pessoa que acredito muito em Deus, que tenho esse lado espiritual também muito aflorado, que eu acredito que Deus consegue ele nos ajudar em todos os campos da nossa vida. Gosto muito de psicologia, aprendi a gostar muito dessa área, até para entender, estudar pessoas e compreender essas pessoas. E hoje também eu leciono, né? Hoje também a comunicação mudou tanto a minha vida que realmente eu gostei dessa oportunidade da oratória e hoje eu também leciono na faculdade. Então, essa sou eu, né? De forma bem resumida aí. Muito bom. É um pouco da minha história. Nós vamos aprofundar um pouquinho nisso daí, vamos lá. Então, Lorena, quando eu fiz o convite, né, para as mulheres, hoje a gente está gravando vários episódios, justamente porque a gente vive num momento em que fala-se muito em sororidade, fala-se muito em liderança, a liderança feminina tá no auge, mas a gente vê muito uma dificuldade ainda, né? Ainda a gente tem. Gente, quando eu falo isso, tá? Eu não estou abrindo aqui portas para política, nem portas para as questões polêmicas. O que a gente vai discutir aqui realmente é porque existe uma verdade que ela realmente é desafiadora para a mulher. Sim. Ser líder, a liderança feminina. Então, por isso que eu trouxe variados tipos de carreiras, né? Você é uma líder que trabalha também com conselhos, com pessoas, com homens, com mulheres, enfim, você tem ali uma diversidade. Sim. Então, como que hoje para você, quais são os maiores desafios que você vê hoje na liderança feminina? E trazendo parênteses, né? Ano passado teve um ano, o podcast já fez mais de um ano, já está com mais de um ano. Eu trouxe várias mulheres, eu fiz essa temporada de mulheres. E dessa vez eu tive mais ainda uma motivação, porque teve aquela fala que eu expliquei mais uma vez, talvez foi um contexto ali do Thales, que eu não quero julgá-lo, porque o meu papel não é julgar ninguém, tá? A gente como comunicadora, não só aqui comunicadora como agora, aqui que eu tô como host do podcast, mas a comunicação em si, eu não vou julgar. Mas tivemos aí uma fala infeliz e que aquilo gerou-se, né? Né, acho que todo mundo acendeu uma luzinha. Peraí, nós podemos ser líderes, e somos líderes mulheres, e quais são os maiores desafios que você que você já enfrentou, como é que foi isso, como é que é isso para você? Eu percebo realmente que a mulher, ela tem avançado, né, no espaço de trabalho dela, na liderança. Hoje a gente vê uma presença de liderança feminina muito maior do que muitos anos atrás. Então, a gente vem construindo esse espaço ele está sendo ali acompanhado por nós. O que eu percebo de dificuldade é da gente realmente olhar para esse contexto de ser mulher. Eu sou uma mulher, eu sou líder. E realmente acreditar no nosso potencial mesmo. Uau, Eu acredito que a questão de, às vezes, a gente ter uma dificuldade nas nossas próprias histórias que a gente se conta, que tem a ver com a autoconfiança, que muitas vezes pode nos intimidar diante de uma situação que, na verdade, está sendo criada por nós mesmas numa condição de histórias, porque isso está relacionado à nossa história, né? Nós temos histórias, né? A história da mulher na liderança, ela foi construída e ela não foi fácil, realmente não foi. Hoje ainda, mesmo atualmente, a gente vê alguns preconceitos, a gente vê, sim, um cenário que não é predominante feminino, mas também acredito que não precisa ser para que nós podemos, em nossa essência, exercer um papel bonito de liderança. Por quê? Porque nós temos algo que é nosso. A mulher tem esse sentimento, ela tem essa energia feminina que é dela, de cuidado, né? Uma energia de garra, de força, e isso é nosso, isso ninguém vai nos tirar. E a gente precisa realmente colocar isso como uma verdade em nós, acreditarmos, né? Quando eu fiz o curso de comunicação lá atrás, de oratório, Coach Communication, foi uma virada de chave na minha vida, quando no curso eu me vi nos vídeos, eu tive acesso às técnicas de comunicação, mas algo que você falou que faz muito sentido, que foi uma virada de chave para a minha vida, e aí eu levo para a minha liderança feminina, foi a questão da autoconfiança.
Você falou pra mim no feedback, Lorena, você tem um vocabulário bacana, você traz bem as suas ideias, mas você precisa de trabalhar a sua autoconfiança. É isso que você precisa. Se você trabalhar a sua autoconfiança, você vai voar. E realmente isso eu percebo, que fez a diferença na minha vida, e acredito que as mulheres que estão nos ouvindo aí, que ficam com aquele sentimento, não sei se quero ser líder, não sei se vou ser líder, para que elas realmente tenham essa autoconfiança, né? Esse acreditar em si mesmo e perceber que nós temos um potencial gigantesco. É isso que você falou, faz muito sentido, porque até porque eu vejo assim que muitas líderes, elas querem se mostrar fortes. E aí entra também até uma questão eu recebo muito essa demanda. Olha, eu quero mudar a minha voz, porque eu sinto que eu não passo a credibilidade. E aí tem que contextualizar, tem que desconstruir mudar a sua voz, né? Sim. Porque para ser líder, você não precisa sair da sua feminilidade, da sua do que você falou, da energia feminina. Claro, vai ter momento que você vai ter que colocar um pouco mais a sua voz, colocar clareza. Isso aí, gente, é uma habilidade que precisa. Comunicação e oratória são inerentes. Sim. Precisa, é algo que realmente necessita. E essa necessidade, ela tem que ser buscada, porque eu vou te fazer essa pergunta também, que é a próxima pergunta, que é quais as habilidades maiores que você teve que buscar. A gente sabe que o Cicobi, né, principalmente a União Centro-Oeste, que eu conheço bastante, busca-se muito, né, ajuda com profissionais, treinamentos, aperfeiçoamento, trabalha as competências, mas para você, Lorena, né, quais são a trilha que você teve que traçar para hoje você, como estagiária, e em 10 anos de cooperativa? São 12 anos. 12 anos se tornar uma líder. Qual foi o caminho que você traçou? Você pode compartilhar com a gente? Claro. Foi um caminho que eu falo que é muito bonito, porque me transformou como ser humano. Primeiro ponto que eu falo que foi realmente virada de chave para mim, foram 2. A comunicação, melhorar a minha comunicação, trabalhar a minha comunicação, fez com que eu realmente galgasse e fosse pegando ali as oportunidades que surgiam na trajetória. E autoconhecimento, Cris. Autoconhecimento, ele liberta. Então, para mim, quando eu entendi qual era a minha identidade, quem era Lorena, e olhar para mim com generosidade, né, reconhecendo os meus pontos fortes, mas também os meus pontos de melhoria, e que tá tudo bem, né? Que eu posso sim errar, que eu posso sim, em alguns momentos, não ter as respostas, mas que com humildade, com assertividade, com relacionamento. E aí, quando eu me conheço, eu também abro espaço para conhecer o outro, e aí eu fortaleço as minhas relações. Isso foi, assim, fundamental ao longo da minha jornada. O conhecimento técnico veio muito aliado com isso. Né? Quando você fala assim, né, das habilidades, da hard skills, das soft skills, eu entendo que é um casamento perfeito. A gente sim precisa de investir muito no conhecimento técnico. Eu fiz isso muito ao longo e ainda faço, porque eu, né, como eu falei, eu sou uma eterna buscadora, gosto muito, mas também a parte humana, a parte do autoconhecimento realmente fez toda a diferença na minha jornada. Foi onde eu pude me conhecer, identificar quem era a Lorena, firmar essa identidade, entender o outro e saber cuidar do outro, entendendo quem ele era também. É porque o líder, ele está liderando pessoas. Exato. E essa liderar tem que ser cuidada. Aquela liderança antiga não existe, de chefe, não. É de cuidar. E quando você se autoconhece, você sabe até que ponto você pode ir. Exato. Né? Quer dizer, eu posso ir até esse ponto. Sim. E aí eu vou entrar num ponto muito interessante, que é a sua maternidade. Porque uma vez eu ministrei uma palestra no interior de Goiás, e eu falei muito da minha maternidade. Que naquele momento eu fiz acontecer porque foi de repente. Né? E eu falava, eu tenho que saber lidar com isso. Eu consegui. E às vezes muita gente falava, você vai parar de atuar? Você vai parar de ser palestrante? Eu vou continuar. E vou continuar
fazendo a mesma coisa. E eu consegui gerir tudo aquilo. Como que foi para você? Primeira pergunta, não sei se você pode responder. Foi planejado ou foi do susto? Não, foi um pouco dos dois. Tá. Porque a minha foi no susto, aí eu tive que adaptar. A pergunta é essa, por quê? Porque tem muitas pessoas que nos ouvem, principalmente líderes, que não, às vezes, inclusive eu faço líder coaching com algumas mulheres e o maior medo é, eu vou engravidar, eu vou ter filho, vai acabar com a minha liberdade, com a minha autonomia. Gente, autonomia e liberdade, por isso que o autoconhecimento não vai acabar. Sim. Claro que existem desafios. Sim, sim. Tá? Uma agenda mais atribulada. Sim. Às vezes a doença, né? A semana passada o Luca ficou doente, na semana da criança, a gente ficou a semana toda cuidando aquilo. Então, quer dizer, a gente acaba, sim. Né? Então, não tem como a gente separar, até porque a roda da vida é uma roda, ela completa com o pessoal e tal. Sim. Como que foi isso para você? Eu falei com você, né, que foi um pouco dos dois. Sim, um pouco dos dois. Eu já estava planejando engravidar no próximo ano e acabou que eu engravidei em setembro. Maravilha, né? Deus quis isso. Deus quis e eu acolhi com muito amor. Mas o antes de chegar nessa decisão, Cris, eu tinha muitas crenças limitantes a respeito da maternidade. Muitas mesmo. Isso me toca. Eu sempre tive um foco muito grande na minha carreira, né? Você acompanhou de perto, você acompanha, uma amiga que me acompanha há muito tempo. E trabalhou, né? Inclusive juntos, né? Nós trabalhamos muito nessa carreira, nessa construção. Mas eu tinha realmente crenças muito limitantes, que é exatamente isso que você trouxe, né? A maternidade vai... não permitir que eu tenha a mesma força de trabalho, o mesmo volume de entrega. Alta performance. Exatamente isso. Alta performance. Eu acreditei por muito tempo nessa crença. Eu tive essa crença comigo por muito tempo. Muito mesmo. E não era certo para mim. Ser mãe. Ser mãe não era algo certo para mim. Não era. E eu tive a oportunidade de fazer a PNL. A PNL trouxe muito ressignificação de muitas coisas para mim. Fiz também o coach, a Marcinha também, fiz o coach com ela. E eu pude ressignificar esta crença. Nossa. E que bom que Deus foi tão generoso para me fazer ressignificar essa crença, porque hoje realmente é o maior amor da minha vida. É tudo, né? É tudo. E hoje eu sou quem eu sou por ela. Né? Hoje eu tenho certeza absoluta que eu sou uma líder muito melhor, uma pessoa muito melhor, como um ser humano integral, por ela, né? Pela oportunidade de cuidar e servir. Né? Quando eu fui mãe, eu aprendi a me doar por inteiro. Né? Porque mãe, você se doa por inteiro, total. Né, Cris? E é corpo e alma, não é só o sentimento, é literalmente o corpo também. Então, viver essa experiência só me fez reforçar o quanto realmente ter essa experiência de amor maior era algo que eu precisei de vencer essa crença para poder acessar esse amor tão grande. Nossa, que lindo, assim, foi lindo as suas palavras e eu compartilho também dessa mesma opinião, até porque eu não tinha também, eu tinha medo de acabar a carreira. Sim. É uma crença muito forte, inclusive o que você está falando vai ajudar muitas pessoas que têm que quer tomar essa decisão. Sim. Porque não é isso que vai te fazer bom ou mal profissional, pelo contrário, exatamente. Tá, gente? Quando a gente é mãe e pai, a gente começa a se colocar, os pais, eu falo porque tem pais líderes, mas a mulher a gente sabe que ela tem uma entrega maior no sentido porque é algo, a questão da maternidade ela é mais não é pesada, ela é desafiadora para a mulher, porque a mulher carrega uma culpa cultural, né? Vem ao longo dos anos. Sim. Você vai crescer, sua mãe, né? Vamos supor, sua mãe, as nossas mães. A minha mãe foi dona de casa, que trabalhou muito. Né? Quer dizer, tinha muito trabalho ali com os filhos, 6 filhos. Sim. Então, esse poder que elas tinham de poder ficar em casa, hoje a gente faz tudo. Sim. Então, eu quero tanto deixar essa mensagem, quem estiver nos ouvindo ou nos vendo, da importância
E o homem também, que aqui a gente tem também bastante audiência masculina. De também entender que se a mulher tem esse peso, dê a força se vocês querem ter, né? Dê a força. Exatamente. Seja o companheiro. Sim. E também, né, tem casos, né, que tem pessoas que chegam para mim e falam, Cristiane, eu quero ser produção independente. Eu falo, olha, pensa bem. Né? Não quer dizer que é errado. Mas ali você sabe que você vai ter que se autoconhecer. Aqui eu acho que o poder maior quando você tem um autoconhecimento ajuda muito, né? Muito, muito. Essa rede de apoio, ela foi fundamental, né, para mim. Eu ter meus pais ali próximo, meu marido muito presente. Nossa, que né? Ele também tem horário para entrar e sair. Sim, então, sim. Isso é fantástico. Então, ele me apoia muito. E a minha filha só veio trazer bênçãos para minha vida. E hoje eu vejo, assim, o quanto que ela fortaleceu a minha carreira. Muito pelo contrário. E também, assim, às vezes, a gente como mulher, a gente tem essa culpa. Nasce a criança e nasce a culpa junto. Total. Isso é cultural, acho já que nasce isso ali, já fica no hospital. Fica no hospital, já nasceu Será junto. que eu vou amamentar? Será que eu não vou? Será que eu vou emagrecer? Como é que vai ser? Como é que eu vou fazer minhas atividades? Como é que vai ser minha aí rotina? Vira uma E, culpa. de fato, no primeiro ano ali, você tá vivendo uma nova vida. E me permitir, sabe, Cris, eu ter esse momento de falar assim, eu me conheço, eu sei o que está acontecendo aqui, eu estou vivendo um novo, muito diferente do que eu estava acostumada, porque eu tenho um ritmo muito acelerado, mesmo para trabalho, para atividade física, enfim, para as minhas coisas pessoais, para estudo. Então, assim, eu tive que com muita honestidade comigo mesmo, sabe? De dizer, olha, você está vivendo um novo momento. Se permita. Sim. Se permita, porque este momento vai te transformar numa nova pessoa. E, de fato, a pessoa anterior, ela não existirá mais. Sim. Ela não existirá mais. Ela vai se permita desabrochar para um novo ser humano que está vindo. Muda, né? Exato. Não que você se cancela completamente, não é isso, mas muda. E mudar é maravilhoso. Né? O que não muda, acaba. Eu sempre escuto isso e eu falo que é uma verdade mesmo. O que não muda, acaba. Então, assim, se eu também não me permitisse viver, eu talvez, realmente, eu tenho certeza hoje, não teria essa experiência tão grande na minha vida, que foi uma escolha, assim, muito certa. Você teve ela com quantos anos? Eu tive ela com 30 anos. E assim, gente, e outra coisa também que é uma crença das pessoas, né? A idade de tem que ter até os 30, eu tive com 38. Eu engravidei com 38. E, claro, vou dizer bem a verdade, é muito mais difícil hoje chegar e falar, filho, vamos brincar de corre-corre, né? Vamos brincar de cabaninha, que é mais fácil. Brincadeiras à parte, mas é desafiador, porque ele quer, ele tá com energia, mas eu faço de tudo. Ele foi uma das pessoas que me ajudou muito a voltar pra academia, foi ele, porque um dia ele virou pra mim e falou, ele falou, mamãe, você vai viver até 140 anos, né? Adoro. E eu tinha isso. Não, pensa. Eu vou, bonita, desse jeito, bonita, né, mamãe? Bonita, maquiada, porque ele me vê muito assim, então ele acha que... E aí eu falei assim, eu fui no médico. E fiz aquela bioimpedância e deu, acho que, quase 78 anos de idade, que eu tava obesa, com 24 quilos a mais, enfim. E aí eu só pensei nele. Ele me pediu para viver, né, até 140 anos. É claro que é brincadeira, mas me deu uma força nesses 2 anos, que foi quando eu comecei a buscar, a cuidar mais de mim. Porque, assim, a gente tem fase na vida, como eu acredito que você teve. E quando você disse da maternidade, que talvez no momento ali dá uma desacelerada, porque a gente acelerou tanto, né? Quer dizer, no meu caso também, quando acabou o doutorado, eu tive. E aí, eu engravidei. Quer dizer, já fiz doutorado, vou dar uma desacelerada. Eu acredito que você também, provavelmente, foi o ano que talvez você não fez tanto curso, ou não mudou muito. Sim. Não, eu realmente... Você você foi honesta com você. Fui honesta comigo. Perfeito. Foi um período de adaptação. Não vou ser aqui hipócrita dizer que foi fácil, porque não foi. Não é aquele romantizar, né? Nós não estamos romantizando. Não é. Foi um momento muito desafiador, porque realmente eu precisei de abrir mão
de algumas coisas, desacelerar mesmo. Mas você sabe o que é o bonito, Cris, que eu achei disso tudo? É que eu fui pro equilíbrio. Perfeito. Sabe? Ir para o equilíbrio é uma dádiva de Deus. Sim. Nem ao extremo do acelerar e nem ao extremo do parar. Você não vai perder a sua identidade. Né? Você se torna uma nova pessoa, mas aquilo que é essência, você carrega. Você vai adaptar questões. Né? Eu vivi muito isso, eu adaptei questões da minha vida, mas eu vejo hoje que eu vim para um equilíbrio e que hoje eu tenho, assim, realmente algo muito mais real para mim, que me dá satisfação, que me dá prazer e, por consequência, isso reflete na minha carreira. Sim. Né? Isso reflete na minha carreira. Né? Então, assim, agora, né, foi esse ano, eu comecei a lecionar também, não era algo que eu fazia. Então, assim, nas minhas crenças anteriores, quando eu tinha essa crença, eu jamais, a minha cabeça falava assim, você vai parar de trabalhar, você vai parar de fazer aquilo que você mais gosta. Então, hoje, percebe que são muitas criações mentais, né, que a gente passa, as crenças, e entender que são crenças e falar, eu me permito ressignificar, eu me permito experimentar, que a gente erre tentando, mas que a gente não erre por não tentar. Né? Errar, errei porque não tentei, não quis tentar. Você comete um erro do mesmo jeito, porque você não sabe a resposta daquela não tentativa. Então, assim, acho que para quem nos ouve, que fica com essa dúvida, para quem tem essa necessidade de uma auto-performance, de realmente líderes que têm muitos afazeres e sempre fica naquela dúvida, né, faço ou não faço, vou ser mãe ou não, se permitir entender se aquilo de fato é algo que é criado, que vem de uma crença, é fundamental para que lá na frente você tenha tido a oportunidade de dizer, não, aquilo realmente era um desejo meu e tá tudo bem. Ou isso né? não é o que eu quero. Isso não é o que eu quero e tá tudo certo. Não tem que ser mãe, não tem que ser. Mas se a decisão for não ser, que ela não seja movida por uma crença limitante. Que ela não seja movida por algo que eu acredito ou que eu, né, nutro ali dentro de mim, mas que pode ser ou pode não ser. Né? Que isso fique claro para mim ao longo da caminhada. Que eu me permita ressignificar. E que se não der para ir na academia é um dia porque você está muito cansado, tá tudo bem. Tá tudo certo. Tá ou tudo se, certo. eu vou dar um exemplo aqui, que não sei se as mães vão concordar comigo. Quem concordar, escreve aqui no comentário. Ou talvez você não vai conseguir fazer um almoço gostoso, né? Hoje eu tenho as manhãs do Luca, né? Hoje eu tô aqui gravando, mas raras exceções, mas de manhã eu consigo. Então, eu gosto de uma comidinha mais saudável e tudo. E tem dia que a gente fala, vamos pedir alguma coisa, porque não vai dar. E antes, eu tinha um peso na cabeça, né? Por exemplo, porque como eu fui criada com aquela coisa do arroz, feijão, tudo certinho, aquela mesa ali, cultura de mãe, né? Eu achava que tinha que ser assim. E, gente, uma criança, um dia, comeu uma bobagem, não vai matar. Não. Né? Não sei se vocês vou ter haters depois dessa. Mas o que eu quero dizer não é assim, gente. É que pode. Sim. Pode sim um dia falhar. Pode sim um dia. Eu vou falar bem a verdade. Já teve vezes, eu não sei. Acho que no seu caso não é o caso, porque você tem, né, talvez você tenha uma rede de apoio. Eu até tinha na época, agora não mais, mas teve um dia, eu conto isso assim, para alguma mãe que chega culpando e fala, deixa eu te contar, teve um dia que eu não tinha como levar o Luca, porque eu atrasei de um compromisso para a escola e ele não foi. Sim. E eu simplesmente virei para a escola, eu já estava na fase que não podia faltar, não é que podia faltar, é que já é contado, porque quando tá igual a sua menininha, a Lulu tá ela tá como se fosse uma creche. É como se fosse... como é que chama? É o maternal. Maternal. O Luca passou por lá. Então, lá você falta um dia ou outro, não tem problema. Tá tranquilo. Mas, quando já começa o fundamental, não pode. Então, eu mandei uma mensagem pra professora. Olha, eu fiz confusão de horário aqui. Ele vai ficar comigo hoje à tarde. Ele vai ficar aqui, ele vai pro instituto comigo, porque não podia chegar atrasado. Enfim. Então, essas coisas, Lorena, eu acredito muito que a liderança feminina, quando a mulher, né, vem, aí eu também acho que nem é por ser líder, então qualquer mulher tem que se autoliderar,
é esse autoconhecimento de aceitar. Sim. Até eu sugiro muito a Brené Brown, que fala de vulnerabilidade. Maravilhoso. Tem aqui no YouTube também, que é justamente sobre isso. É você tem medo, muitas vezes, porque a gente não é despido totalmente do medo. Sim. Será que vai dar certo? Sim. Mas a gente também não tem controle. Não tem controle. Então, E isso é eu uma coisa acho importante. que isso é a sacada da vida, sabe, Cris? Que eu vim aprendendo ao longo do tempo. Ser leve. Ser leve é uma escolha. Né? Eu posso trazer a minha carreira, Sim. a minha vida, a minha maternidade, enfim, todos os âmbitos da minha vida para algo pesado. Sim. Ou para algo leve. Isso vai depender de uma escolha que eu faço. Perfeito. Né? Quais as escolhas que eu tenho feito e para onde essas escolhas estão levando a minha vida? Minha vida está se tornando pesada ou minha vida está se tornando leve? Né? Quando a gente vai para os extremos, a vida começa a se tornar pesada. Eu percebo isso, sabe? Quando a gente vai para aquele extremo do perfeccionismo, do sentimento de culpa, nossa, eu não podia errar, eu errei, eu falhei, né? Igual se você poderia ter feito essa escolha naquele dia da escola do seu filho. Nossa, eu errei, eu ficar mas você escolheu. Olha, eu vou passar a tarde com ele. Escola, não deu para levar, eu me confundi e tá tudo bem. Eu tenho certeza que você passou uma tarde maravilhosa com ele. Sim. Então, eu percebo ao longo dessa caminhada um pouco disso, né? Eu escolho ser leve. Eu quero que essa escolha que eu fiz também seja leve. E foi isso que eu percebi, né? Para tornar essa maternidade mais leve, para conseguir equilibrar, porque eu não perdi o meu ritmo de trabalho, pelo contrário, hoje eu até assumi mais uma responsabilidade na faculdade. Mas hoje eu percebo que é leve. É leve porque eu me permito errar, me permito não dar conta de tudo, não ter controle de tudo, e não vou ter mesmo, e tá tudo bem, e tá tudo certo. E comunicar isso com a E Lulu. comunicar isso. Falar pra ela, olha, estou indo trabalhar. Sim. E passa a ser uma realidade da criança, né? Porque ela vê, minha mãe trabalha, ela tem, a identidade dela também se formou com isso. Sim. Eu vi um pediatra, eu não sei o nome, mas eu posso depois recorrer a... Na verdade, passou no meu feed, eu peguei bem esse trecho. Mães, não mintam para os seus filhos. Vai trabalhar? Mamãe vai trabalhar, porque é importante. Porque uma coisa, gente, a gente viver, né? Quem tem condição de não trabalhar. Mesmo assim, mesmo que eu não tivesse, eu ia querer trabalhar, porque é muito você também, né? É questão de escolhas, né? De gostar. E um detalhe, outra coisa que eu queria falar. Então, essa questão do mentir é a comunicação. Ele ainda falou bem assim, comunique. Não minta para o seu filho. Ah, mamãe foi só ali e já volta. Não, ele vai achar que você está mentindo, que você está abandonando. Sim. Então, é muito importante essa comunicação. Um outro detalhe que eu queria que você compartilhasse, a sua opinião com relação a isso, é a relação que hoje a internet tem com a gente. Porque, por exemplo, mostra ali mães, né, super lindas, maravilhosas, com músculos e sem... E a gente aqui, né, meros mortais. Vida real, que às vezes chega em casa 9 horas da noite. Eu já falo bem claramente que se for para deixar para fazer academia à noite, eu não vou, porque eu não dou conta. Também não. Então, o que é legal o autoconhecimento? Sim. Você se autoconhecer e ver o que pode. Como que isso, você tem enxergado isso na liderança? As pessoas estão já se conscientizando disso? O que você tem visto ali? Porque hoje você tem um time, né? Quantas pessoas que você lidera? Hoje, eu lidero por volta de umas 15 pessoas. Então, você convive com muitas pessoas. Como que as pessoas veem? Porque, sei lá, vai olhar a tela ali, aquela pessoa no Instagram, que a gente sabe que não é real em tudo. Como, por exemplo, às vezes pessoas que fazem ali aquele... não vou falar... Tem um ritual e você quer seguir exatamente aquele ritual. Não. Cada um tem a sua performance, cada um tem seu jeito. Como que você enxerga isso? Eu vejo que existe sim uma criação de consciência, tá? Cris, eu percebo que as pessoas sim hoje percebem a rede social como algo de... as pessoas vão postar ali aquilo que elas querem ou querem parecer ser. Muitas coisas são reais, mas uma grande parte você não vê pessoas postando, muito raro, algo triste. Então, aquilo não é 100% realidade, ou pelo menos é uma parte da realidade que não passa pelo tempo todo da pessoa. Isso. Vai ter os
os outros momentos que a gente não tá vendo. Que a gente não tá vendo. E todo ser humano vai passar por situações desafiadoras e por situações de alegria. Alegria é um estado. Ela não é algo fixo e permanente. Alegria é um estado. E eu trabalho muito isso com o nosso time. A gente vem trabalhando isso, construindo isso juntos, da gente ser positivo diante das situações, da gente realmente reconhecer as nossas limitações e tá tudo bem, de se permitir errar, né, de não trazer o peso, né, do erro. Então, a gente vem construindo isso juntos e isso tem ficado assim, bastante claro para nós, né? Isso torna o nosso dia a dia realmente mais leve, mais real, eu diria assim. Eu vejo uma Lorena muito mais madura, mãe, e feliz, né, Lorena? Estou muito feliz por isso. E eu queria que, para a gente finalizar, você colocasse aí, lógico que não existe uma fórmula, mas se você pudesse hoje, como você é uma professora, é uma líder, porque a líder é educadora, falar assim, olha, a pessoa quer ser líder. O que você acha que essa pessoa precisa fazer? Né? Em poucas palavras, assim, de uma forma, 2 frases aí. Qual que é o passo a passo que você acha assim, que seria assim, não, olha, faça isso, priorize isso, que a sua vida que você vai conseguir chegar na liderança feminina, no caso que a gente está falando, mas inclusive serve para as outras, mas agora mais a mulher, né? Porque a gente tem as nossas diferenças com relação à questão ali de ter filho, de quem não tem filho, mas tem outras questões, que aí vem a parte hormonal, vem vários aspectos aí femininos que geram, né, essa diversidade, essa diferença, né? Vamos colocar uma diferença. Sim. Para resumir, eu acredito que a liderança é algo que você aprende, né? Você pode sim se tornar líder se assim você quiser. Então, o primeiro passo é você realmente se autoconhecer. O autoconhecimento, né? Eu quero me tornar uma líder, né? Eu quero ser líder. Eu quero ser uma líder que acolhe, que serve. Eu quero ser uma líder integral. Então, o primeiro ponto é ter este autoconhecimento. Saber o que quer. Né? Saber quem você é, saber qual que é a sua identidade, quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos para serem melhorados diante aí de uma possibilidade de liderança. Se fortaleça espiritualmente, porque ser líder é enfrentar desafios diariamente. Desafios técnicos, desafios humanos. Então, fortalecer espiritualmente, você ter ali uma paz de espírito em meio ao caos, em meio às mudanças drásticas que a liderança vai passar e vai acontecer, isso é necessário, inclusive, para a gente se fortalecer enquanto líder. Então, ter esse fortalecimento espiritual vai te tornar resiliente para as situações que você vai enfrentar. Fortaleça os relacionamentos. Não existe liderança sem relacionamento. Então, você precisa de conhecer quem você lidera, você precisa de conhecer as pessoas que você está ali, que fazem parte do seu time, porque, para além do profissional, elas são seres humanos. E seres humanos têm necessidades humanas. E você só vai realmente entender essa necessidade humana quando você se conecta com essas pessoas profundamente, sabendo quais são as suas histórias, quais são as suas dores, quem são elas, né? E investir em conhecimento técnico, sem dúvida nenhuma, né? No tempo em que nós estamos, não investir numa comunicação assertiva buscando através da técnica, não investir em conhecimentos técnicos de liderança, de inteligência artificial, que nós estamos saber como utilizar, como utilizar, sim, e do seu negócio, conhecer o seu negócio, conhecer o negócio que você tem inserido, como é que está o seu mercado, como que são os seus stakeholders, como que é esse contexto, qual que é a cultura da sua empresa, se é claro ou não para você, isso também vai fazer toda a diferença. E são coisas que eu coloquei para minha vida e que funcionou. Que bom. Não, e a gente pode modelar, né? Eu falo cada pessoa de um jeito, mas é por isso que a minha ideia é trazer pessoas para inspirá-las outras, porque as histórias conectam. E aqui é mais uma história, né? Que a gente vê você feliz, você madura,
E é isso, gente. Eu vi ela desde, né, do trainee ali, de estagiária, até hoje. Então, quer dizer, funciona. Se você seguir e ter ali uma visão do que onde você quer chegar. Exatamente. Lorena, porque você sabe, né? Você provavelmente sabe muito bem onde você quer chegar. E assim, estou muito feliz, tá, da sua história, de ter aprofundado mais e poder levar isso para minha audiência, para as pessoas que estão aqui. E dizer que você está de parabéns. Gratidão mesmo pela sua presença. Sim, e aí, se você quiser gratidão. deixar alguma mensagem para o pessoal. Gratidão. Eu só agradeço todas as pessoas, você também, Cris, que fez um papel tão fundamental aí na minha jornada. A gente não chega em lugares sozinhos. Nunca. Eu tive mentores maravilhosos ao longo da minha jornada. Posso dizer, sim, que você foi uma dessas pessoas. Todas as pessoas aí que passaram pela minha jornada são pessoas que realmente contribuíram muito para ser quem eu sou hoje. E o meu sentimento hoje é de muita gratidão, de muita realização. E assim, eu te agradeço profundamente por termos, né, esse encontro, essa oportunidade. Para mim é uma honra e uma alegria muito grande. Foi lindo, foi ótimo. Muito obrigada. Pessoal, aproveitando aqui, fechamos o nosso Fala Cris com essa convidada maravilhosa, com essa história linda. Eu vou deixar o QR Code, né? Nós temos patrocinador oficial, que é a Divine Boutique. Vou deixar o QR Code dela aqui na tela. E também da nossa parceira Marlúcia Alves, que fez toda a conjunção, aí, o conjunto aí dos looks para que ocorresse esse podcast. Gente, muito obrigada. E mais uma vez, compartilhe, deixa o like, comentários aqui para a Lorena, que ela vai vir aqui responder para vocês. Mesmo, viu, faz gente? Questão. Um abraço e até o próximo episódio.